Olá! Bom, depois dos meus últimos 3 vídeos, fiquei bastante tempo, assim, pensando em gravar, mas o que gravar. E, e aí eu tava lendo um livro nada conhecido, Dom Casmurro, do Machado de Assis. Foi um livro que eu deveria ter lido no ensino médio, mas eu li agora. Mas pelo menos antes dos 30, né? Agora eu tava pesquisando coisas pra fazer antes dos 30. Talvez ler Dom Casmurro entre aí nessa lista. Ou não, né? Enfim. E eu acho que não tem nada muito novo, de fato, a ser dito sobre Dom Casmurro. Mas eu encontrei uma teoria interessante que eu nunca tinha ouvido falar. E, enfim, eu até pensei em assistir o filme Substância pra falar sobre isso, porque, pelo que eu entendi, talvez algo possa. Bom, esse barulhinho é dessa criaturinha aqui. Amanhã faz uma semana que eu adotei o Nilo. A minha outra gatinha, Cléo, tem 2 anos, ela não tá muito feliz com essa história, né? Mas, enfim. O Nilo, às vezes, é um gato meio papagaio. Aí ele reclama pra ficar no ombro. Eu vou deixar ele aqui. Ele continua reclamando. Você quer carinho? O que foi? Bom, como eu tô aqui só como assistente dos meus gatos, né? Eu vou começar. Enquanto ele fica aqui, miando. O que foi? Você quer descer? O que foi? Quer descer? Opa! Bom, o Nilo pisou no botão de gravar aqui. Porque, né, como vocês. Ai, a gente tá meio torto. Preciso arrumar. Enfim, whatever. Acho que ele não quer que eu fique assim. Ih, caiu no chão. Pensativa demais, que nem eu fiquei no último vídeo e eu não tô fazendo nenhuma edição nesses vídeos, então. Eu vou ter que juntar isso com outro, né? Enfim. Sobre Dom Casmurro. Eu anotei algumas coisas depois que eu terminei de ler. Porque durante o livro eu fui tendo vários sentimentos ambíguos, assim. E aí, enfim, achei por bem dar uma anotada, mas como eu disse, assim, não tem nada de muito novo, assim. Eu vi uma teoria que eu vou falar, que eu nunca tinha visto. Mas é isso, né? Acho que a genialidade de Dom Casmurro, entre outros pontos, tá nisso, né? Em ser um romance ahistórico no sentido de interpretação, porque a gente nunca vai saber, né? Isso é um pouco angustiante. A não ser que a gente tenha aí uma cápsula do tempo do Machado de Assis e a gente encontre. Mas acho difícil. A primeira coisa, né, que eu acho que eu preciso falar é que não, eu não acho que Capitu traiu Bentinho. Eu acho que Capitu era uma menina muito inteligente e se tornou uma mulher muito inteligente pra sua época, porque existia uma grande submissão dela ao Bentinho, principalmente depois do casamento. Anteriormente ao casamento, eu acho que as questões em relação a como você deveria se portar enquanto uma dama perante o seu marido, né, o seu esposo, ou seja, seu novo dono, né? Não sei se. Bom, isso é bastante óbvio, assim, mas a simbologia do casamento, né? Principalmente essa coisa de o pai entra com a noiva e entrega pro noivo, é basicamente um repasse de uma posse, né? Aí tem toda a questão do dote, enfim. E acho que nessa época ainda tinha, né? Então, não, eu não acho que Capitu traiu Bentinho. E por quê? Porque durante a narrativa, ele é um personagem protagonista que é o oposto de onisciente, esqueci a palavra agora. A gente só sabe o ponto de vista dele, né? A gente só tem acesso a isso. E a gente não tem nenhum tipo
evidência concreta pra dizer realmente, né, Capitu traiu Bentinho com Escobar. Porque até quando ele descreve, né, a cena em que ele entra em casa e encontra o Escobar lá, e aí o Escobar diz que estava atrás dele, não tem muita menção à aparição da Capitu em si, né? Então, enfim, é uma descrição que pra mim ficou um pouco confusa, mas que ele lembra só depois, quando ele começa a desconfiar, e aí a gente pode ver aí um viés tendencioso, né? Porque é quando ele começa a desconfiar que ele relembra daquela situação, né? Então, qualquer coisa que a Capitu tenha feito que demonstre que ela tem uma vida para além dos olhares dela pro Bentinho, para ele seria uma conotação de uma traição, né? Porque ele ficou bitolado nisso. Então, ele mesmo diz no livro, né, que se ele expressasse essa desconfiança para outros personagens da vida dele, como a mãe, o José Dias, a prima Justina, eles veriam no Ezequiel, né, que é o filho do Bentinho, os traços do Bentinho e não do Escobar, né? Porque a grande desconfiança do Bentinho começa quando ele olha pro Ezequiel e começa a ver o Escobar, né? Os trejeitos, as feições. Mas, né, curiosamente, a gente vê que o Bentinho também achou que a mãe da Sancha? Sasha, acho que era Sancha. Eram muito semelhantes aos da Capitu e elas não tinham nenhum tipo de parentesco. Então, existe essa cena ali, que é isso, né? Ela não tá ali à toa, né? Então, ela me traz a ideia de que essa cena me traz a ideia de que ela existe pra trazer algum ponto de que existem pessoas que não são da mesma família. Nilo! Existem pessoas que não são da mesma família e se parecem, né? Então, acho que é uma cena parte de uma quase com um quebra-cabeça, assim, né? E essa eu acho que é uma cena que é uma peça bem central da trama, né? E pensando nos momentos de ciúmes do Bentinho, né? Todos esses momentos que ele descreve, ele mesmo desconstrói, né? Nos seus excessos de pensamentos e interpretações. E quando ele expõe, ele tem vários momentos em que ele mesmo também compreende que não tinha motivos para ciúmes, né? Então, parei porque o Nilo tá tentando subir até onde tá a Cleo, que é minha outra gatinha, e ela tá meio em choque. E ele tá rasgando uma bolsa minha no caminho. Oi, vem cá. Você tá tentando subir, é? Oi, gente! Enfim, voltando, né? Então ele mesmo percebe que ele não tem motivos pra esses ciúmes, assim, né? Então, dentro desses ciúmes, né, a gente vê que o Bentinho, ele desconfia da Capitu por ela ser mais esperta e desenrolada que ele, né? Desde a infância, ele vai trazendo... na infância, na adolescência, ali no começo da vida adulta, um pouco antes deles casarem, ele traz um certo ressentimento, às vezes, pela Capitu ser mais esperta que ele, né? Ela dá um baile em todos os adultos desde pequena e ele não, né? Ele é mais inocente, eu acho que ele tem toda aquela questão de ter sido criado para ser um seminarista. Ele tem uma visão da mãe que é uma visão bizarra, né? Com todo respeito ao Machado de Assis, e as pessoas têm essa visão sobre a própria mãe, mas até na lápide, né, da mãe dele, era a Dona Glória, né? Ele coloca ali, viveu como uma santa, alguma coisa assim, né? Então, não sei, agora eu pensei que talvez isso mostre como o Bentinho lida com figuras femininas, né? Porque ele tem outros interesses mais sexuais, assim, em raros momentos do livro por outras meninas, né? Porque eu acho que aparece mais na infância e adolescência. E depois ele começa a
a noiar com um possível apaixonamento com a Sancha, né? Então, e é a partir daí que ele começa a pensar que o outro lado pode acontecer também, ou seja, a Capitu se apaixonar pelo Escobar. E eu acho que isso é um outro ponto muito importante, tanto pra gente olhar pro livro e ter, acho que, mais evidências de que a Capitu não o traiu, como pra olhar pra nossa própria vida e pros nossos relacionamentos, né? Pessoas muito ciumentas, e claro que isso não é uma regra, mas a gente vê acontecer bastante. Pessoas muito ciumentas, elas acabam projetando no outro, né, a capacidade da traição. Então, se elas são capazes de trair, o outro também é. Então, eu vou me sentir inseguro, porque se eu penso nisso, o outro também pensa. Se eu cometo isso, o outro também comete. Mas eu não posso sair como trouxa. Eu tenho que sair ganhando, eu tenho que ser o único. E eu tô falando no masculino porque eu tô pensando bastante em homens abusivos, né? Principalmente na questão dos ciúmes, assim. Então, voltando para essa questão do Bentinho também ter uma certa desconfiança da Capitu porque ela é mais esperta e desenrolada que ele, isso também ilustra uma visão da sociedade num geral, assim, né, de que meninas amadurecem antes do que meninos. Né, tanto fisicamente, né, quanto intelectualmente, né. Seja isso por criação ou gene, entre aspas, gene, né, porque não é algo de fato a ser usado como justificativa, né, para uma suposta traição enquanto adulta. Então ele vai justificando a própria paranoia em pensamentos delirantes, né, em impressões que ele vai criando a partir dos ciúmes, né. Então ele já está com um viés de confirmação ali muito deturpado, né, já tá quase convencido de que a Capitu traiu ele, né. Então eu tô vendo umas anotações no meu caderninho. Então, voltando, né, essa questão de quando se abre a possibilidade para você começa a pensar que essa possibilidade se abriu para o outro também, né, eu acho que é exatamente ali, quando ele concebe a possibilidade, né, com a Sancha, isso abre o leque para pensar, né, como eu disse, que do outro lado pode ter o mesmo, né, como, enfim, se eu faço, o outro também faz ou pode fazer, né. Mas, né, tem uma outra questão em relação a essa visão social da Capitu, no sentido, né, da figura feminina principal desse livro. Tá interessado? É que a Capitu, apesar de fato ser amada pelo Bentinho, e eu acho que isso traz... Enfim, o Bentinho, ele traz desde muito cedo ali, né, uma admiração e um amor ali pela Capitu. Apesar disso, ela é um objeto, né? Ela é vista como um objeto o qual ele aceita e depois dispensa, sem maiores debates, né? Que aí é o que dá pra ver quando ele manda a Capitu pra fora do país, junto com o filho dele, porque ele não suporta olhar pro filho dele, porque ele acha que o filho dele é filho do Escobar, na verdade, né? O Ezequiel. E ele já não suporta mais conviver com a Capitu também, né? E tive uma leve decepção com a Capitu nesse momento, porque eu acho que ela de fato se submeteu demais, né? Então acho que traz um traço da personalidade de mulheres que são combativas, mas até onde a sua época permite, né? Então isso é muito complicado de se observar, né? Uma mulher tão forte, tão esperta, se submete a um homem de uma maneira tão permanente, né? Porque depois ela morre e eles nunca mais se viram. E ela continua falando bem dele, ela não faz alienação parental, né? Falando bem dele, no caso do Bentinho, pro Ezequiel, né? Então, tem uma outra coisa, né, que vai surgindo ali logo no começo do casamento da Capitu e do Bentinho, que a Capitu, ela demora muito pra engravidar, né?
E isso acaba sendo também uma desconfiança, porque a Capitu engravida, acho que logo depois que ele vê o Escobar na casa dele, num dia que ele foi ao teatro sozinho, alguma coisa assim. E aí, quando ele já está com a paranoia dos ciúmes, ele começa a pensar, né? Começa a correlacionar esses pontos, pensando que talvez ali, como ele não conseguia engravidar a Capitu engravidou do Escobar, né? Mas, na verdade, é importante lembrar que a própria Dona Glória fez uma promessa para conseguir engravidar do Bentinho, porque ela não conseguia engravidar facilmente. E nada no livro, né? Não, acho que não é isso, não tinha avanço da medicina suficiente para se dizer qual dos dois, né? Ou o pai do Bentinho ou a mãe do Bentinho que tinham dificuldade de engravidar, mas é muito, muito, muito provável que o Bentinho tivesse uma dificuldade de engravidar a Capitu por conta de uma questão genética, né? Que talvez pertencesse ao pai ou à mãe e ele herdou, né, geneticamente isso. E aí, de novo, né? Aí o Bentinho, inclusive, vai pro seminário por conta desse bafafá todo, né? E como eu falei no começo, né? A narrativa do Bentinho, ela é individual, né? Eu esqueci a palavra, que é o oposto de onisciente. Mas não existe outro ponto de vista, né? A gente tá completamente imerso nos pensamentos e nas vivências e na narrativa do Bentinho. E toda história tem 1, 2, 3, 4 lados, né? Então, isso por si só já deveria levar a gente a desconfiar, né? E de fato leva, né? Mas é que tem tanta gente na internet, pelo que eu vi. É que é isso, né? Tanta gente na internet. É porque é um clássico, né? Então sempre tem gente lendo e. Como ele dormiu? Que bonitinho. Sempre tem gente lendo, né? Então. É isso, né? A gente só pode acessar o olhar dele sobre o mundo, né? Uma outra questão, né, é que o Bentinho, como eu já trouxe um pouco sobre as referências femininas que ele tem, um outro ponto é que todas as referências femininas que ele tem são mulheres católicas e mais velhas, né? Não tem figuras de mulheres mais soltas como a Capitu. Então, por exemplo, ele, como eu falei, né, ele declara que a sua própria mãe é santíssima, né? E acima de qualquer suspeita. E de fato, pode ser que a Dona Glória fosse uma grande beata, mas a gente não tem acesso à história da Dona Glória, né? E o Bentinho. E a gente não tem acesso porque o Bentinho não tem acesso, né? Então, ele não conviveu com muitas formas de se ser mulher, para além dessa coisa bem católica. E acho que, né, por último, aqui nas minhas anotações, o Bentinho, ele pode tomar... é a teoria que eu falei, que eu encontrei, que eu nunca tinha visto, que o Bentinho pode ter uma paixão repreendida e não compreendida por Escobar. Se você leu o livro, talvez recentemente, ou você tem uma boa memória, que não é meu caso, tanto que eu anotei, eu terminei de ler no começo desse mês, de outubro. O Bentinho e o Escobar, né, eles têm algumas cenas no seminário de afeto que incomodam os outros seminaristas ou os padres em comando lá no seminário que ele frequenta. Então, quando eu li essa cena, eu achei muito esquisita, né? Porque os outros ali no seminário apontam, né? Eu não me lembro exatamente quem, se foi um padre ou se foi um outro seminarista, enfim. Mas tem, acho que mais de uma pessoa que aponta para os excessos de carinhos e toques físicos de Escobar e Bentinho, né? E a forma como ele estima o Escobar, tendo a foto dele ali na sua mesa de escritório, enfim, vários fluxos de consciência, né, que o Machado de Assis escreve ali, passados por Bentinho, trazem a figura do Escobar como uma figura muito amada
e uma forma de afeto que não era comum, né? Até hoje, né? Não dá pra gente tentar viver numa ilusão, assim, né? Hoje em dia ainda se tem muito preconceito em relação às formas de demonstração de afeto e carinho entre homens, né? E imagina lá em 1800 e tanto, né? Eu não me lembro exatamente a data do que se passa a história, mas é 1800 e tralalá. Eu acho que é na segunda metade desse século XIX. Então, e o que isso mudaria, né, em relação à suposta traição, né, do Escobar com a Capitu? Talvez isso não fique explícito, eu acho que, como tudo nesse livro, pode ser interpretado. Mas eu vejo que talvez a construção da figura do Escobar como uma pessoa incrível, uma pessoa bonita, uma pessoa confiável, carinhoso também, fértil, porque ele teve também um filho com a Sancha. E a visão de que ele talvez seja mais másculo que o próprio Bentinho, talvez nessa ilusão que ele tem de se comparar, mas antes de admirar, né? Eu acho que ele primeiro admira e talvez se compare, não sei exatamente. Pode levar a uma crença de que, bom, se eu gostaria de ficar com o Escobar, por que Capitu, que pode, né, por ser mulher, não ficaria, né? Então, eu não sei se eu cheguei a falar que essa é uma teoria de que o Bentinho seja gay, mas eu não acho que o Bentinho é gay. Eu acho que se isso de fato. Eu acho muito difícil isso ser uma realidade, apesar de eu ter visto uma certa lógica, porque eu acho que talvez o Bentinho só seja uma pessoa realmente mais carinhosa, num geral. Ai. Eu acho que. Eu não sei se deu erro aqui. Acho que não. Enfim. Não sei se ele é uma pessoa mais carinhosa no geral. Pode ser, porque talvez pensar sobre isso naquela época não fosse tão acessível, comum, enfim. Talvez não, né? Com certeza não era. Não sei sobre a sexualidade do próprio Machado. Só sei que ele era um homem preto, né? E ele foi esbranquiçado? Branquiçado? Eu esqueci a palavra pra dizer que ele foi retratado, passou a ser retratado como um homem branco. E ele não era um homem branco. Então, eu não sei se naquela época era possível sequer se ter a consciência de ser gay, né? Talvez sim, em algum gueto, ou alguma coisa assim, né? E quando eu digo gueto, é essa junção de pessoas que são marginalizadas, né? Não sei se Machado de Assis teria acesso a isso para poder escrever um personagem gay, ou supostamente gay. E que não é, né? Na verdade, eu de fato acho que o Bentinho era apaixonado pela Capitu, então se ele se interessou amorosa ou sexualmente pelo Escobar, ele era pelo menos bissexual, né? Afinal, o B de LGBT, QIAPN+, não é de biscate e não é de bilionária. Poderia, né? Mas enfim. É isso, gente. Ablei. Tem muitas ideias pra vídeo. Mas é isso, né? A gente vai se auto-sabotando. Sachei away. Tchau, pessoal!